Uma outra coisa muito importante para quem está estudando, e eu acho que isso é o que pega muito, assim, e os alunos sempre estão me perguntando, é o que estudar, como estudar e por quanto tempo estudar. O como, na verdade, a gente já até falou nos vídeos anteriores. Agora a gente tem que saber como alocar esse conteúdo dentro do tempo disponível. Então a primeira coisa que você tem que estabelecer é o seu objetivo. Ou seja, o que você busca? O que você busca dentro dos concursos públicos? Ou seja, você quer uma carreira policial? Você quer uma carreira fiscal? Você quer uma carreira de tribunais? Etc. Isso é muito importante por várias coisas. E uma delas é porque se você sabe a carreira que você está, você pode até direcionar o seu estudo para determinadas bancas. Por exemplo, se você está trabalhando com carreira fiscal, você sabe que provavelmente você vai trabalhar com a ESAF. Se você está trabalhando com tribunais, você vai estar trabalhando com CESP, dependendo do tribunal, ou com a FCC, dependendo do tribunal, mas você não vai trabalhar geralmente com a ESAF. Se você está na carreira policial, por exemplo, no Distrito Federal, há muito tempo que é a FUNIVERSA, que é a Universidade Católica. Se é a Polícia Federal, você sabe que é provavelmente o CESP. Então você pode determinar, você pode direcionar, inclusive, seu estudo por ocasião da banca. Porque o estudo é diferente. O estudo é diferente, inclusive até a abordagem de questões. Se você faz questões de determinadas bancas, você tem mais possibilidade de conhecer como aquela banca aborda determinados assuntos. Ok, muito bem. Determinando o seu objetivo, e isso é muito importante, determinar o objetivo. Eu tenho alunos aqui que chegam, qual é o seu objetivo? Ah, não sei, sabe, às vezes eu penso em estudar para a carreira policial. Aí à tarde eu já quero ser auditor da Receita Federal, depois eu já quero ser analista de tribunal, depois eu quero ser promotor, depois eu quero ser delegado, então o cara não sabe o foco. Se você não sabe o foco, você tem 4 matérias: Constitucional, Administrativo, Informática e Raciocínio Lógico. Essas 4 matérias são importantes para vocês. Eu não sei o que estudar, estou iniciando no mundo. Então você coloca Constitucional, Administrativo, Informática, Raciocínio Lógico, vou colocar mais uma aqui, tá bom? Português. Então, Constitucional, Administrativo, Raciocínio Lógico, Informática e Português. Estude sempre essas matérias. Bom, o que acontece? Determinando o seu foco de estudo, você vai ter que determinar o seguinte: dentro desse seu objetivo, quais são as matérias principais? Quais são as matérias principais? Ué, mas como assim matérias principais? Matérias principais são aquelas que mais pontuam naquele concurso, seja por conta do peso ou por conta do número de questões. Por exemplo, se for carreira policial, um concurso, por exemplo, para delegado ou agente, você pode colocar de cara aqui penal e processo penal. Se for tribunal, vai depender, então você vai ter que estudar o edital, ou os editais passados, para saber quais são as matérias principais. Geralmente você estabelece aqui nessas matérias principais, cerca de 4 matérias principais. Ok? Cerca de 4 matérias principais. Bom, essas matérias principais, então, são as que mais pontuam. E as matérias secundárias? Matérias secundárias. Bom, estabelecendo as matérias principais e as matérias secundárias, ou seja, aquele restante de matérias que menos pontuam, mais pontuam, você vai alocar essa matéria de acordo, dentro do seu cronograma de estudo, de acordo com a importância delas. Aí você tem várias abordagens de fazer isso. Se é uma abordagem mais direcionada para um determinado edital, o edital já saiu, então você tem que começar a estudar tudo e colocar isso dentro de uma porcentagem adequada. Então se você tem, por exemplo, 24 horas na semana para estudar, e você tem aqui, nessas matérias principais, elas representam, por exemplo, 80% dos pontos, então você pega 80% de 24 horas e joga essas matérias aqui igualmente. Ok? Se você tem 70%, você pega aquelas 24 horas por semana e 70% daquelas matérias. Muito bem. Ok. Então você vai dividir aqui igualmente dentro do seu tempo de estudo, por isso que você tem que saber o seu tempo disponível, real.
tempo disponível real que você vai realmente estudar. Se você tem 8 horas por dia, não acho que você vai estudar 8 horas por dia. Coloque um tempo adequado, por exemplo, 6 horas, 4 horas, que você vai realmente estudar. E aí você vai determinar a porcentagem de pontuação dessas matérias. Isso no CESP às vezes não é tão fácil de se fazer. Mas nas outras matérias, nos outros editais das outras bancas, eles já trazem o número de questões e o peso. Você vai fazer a porcentagem dentro do seu número de horas e vai dividir isso igualmente. Então, vamos supor, direito penal representa 20% do total de 100 questões. Então você vai pegar 20% do seu tempo, que são 24 horas por semana, ou 10 horas, ou 12 horas, ou 18 horas, e vai colocar penal dentro de 20% daquelas horas, aproximadamente isso. Se você tem 20% de constitucional, 20%. 10% de informática, 10%. E por aí vai. Tudo bem? É assim que se estuda. Uma coisa importante. O seu cronograma, ele é inflexível, mas mutável. O que significa isso? Inflexível que é, enquanto que ele está ali, ele tem que ser seguido religiosamente. Mas isso não impede que, vez ou outra, você faça ajustes. Por exemplo, determinada matéria que não está mais em edital, não está mais caindo, você tira e coloca mais tempo para outra. Okay? Isso é muito importante que você entenda que ela é inflexível, você tem que seguir ela religiosamente, mas ela não é imutável. Invariavelmente você tem que fazer ajustes por conta de tempo. Você, por exemplo, no seu trabalho você tem que estar trabalhando mais ou menos, então você faz esse tipo de ajuste. Não é imutável, mas ela é inflexível no sentido de você tem que seguir ela religiosamente. Uma coisa importante, vamos supor que você determinou que você vai estudar segunda-feira Constitucional Administrativo. Eu gosto de estudar 2 matérias por dia, mas isso é com você, depende do tanto de matérias, do número de matérias que você vai estudar. Se você não pode estudar segunda-feira, vai estudar terça-feira, o que você faz? Você, geralmente, o que o aluno faz, ele tenta perder o tempo ou ganhar o tempo que ele perdeu na segunda. Não faça isso. Você continua normal o seu cronograma e retoma Constitucional Administrativo na segunda-feira. Ok? Isso é muito importante porque você não bagunça o seu horário e não cria desculpas para não estudar, porque você sabe que tem a responsabilidade de estudar aquele horário. Tudo bem? E aí o resto é com você. Se você entrar no nosso www.fortuneonline.com.br, você vai conseguir baixar lá o cronograma em PDF com essas dicas e também com o próprio mapinha para você fazer essa distribuição de tempo. Eu tenho certeza que se você trabalhar com organização, com método e com foco, você vai concentrar os seus esforços e vai atingir a aprovação. Beleza? Valeu, até a próxima. Um abraço.